O Vasco deu a resposta e pegou todos de surpresa. 60 milhões em caixa. Vou trazer no detalhe. Renato indicando contratação e o mesmo promovendo mudanças no Cruz Maltino. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixe o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos Cruz Maltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, obrigado pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações que já movimentam o dia do legítimo Clube do Povo. Mais um dia de treinamento no CT Moacir Barbosa, como havíamos adiantado e confirmado pelo Renato Gaúcho, um dia de correção, trabalho na sala de vídeo, já demonstrando alguns pontos de melhoria e de mudança no Vasco, mas até trazendo um detalhe, uma matéria importante dos amigos do GE, é que o Renato deve promover as mudanças no sistema tático em relação a uma variação, diferenciando o trabalho, diferenciando a postura do time em relação ao trabalho do técnico Fernando Diniz. A tendência é que o time deixe o 4-2-3-1, utilizado desde o trabalho antigo pelo Fábio Carille. Entre as alternativas avaliadas estão as formações como 4-4-2 e 4-3-3, ou até um modelo com 3 volantes para dar mais equilíbrio e sustentabilidade ao meio-campo. Então foi, além desse período de vídeo, além de ajuste em relação à parte de correção do Vasco, Renato Gaúcho já vem pensando nessa variação tática, já vem organizando o time para poder se adaptar a esse novo ritmo, seja tendo um meio-campo mais sustentável, mais sólido, com 3 volantes, ou até um 4-4-2. Eu me lembro que o Vasco termina 2024, ali no período com Rafael Paiva, e teve até 3 jogos comandado pelo Felipe, utilizando um 4-4-2. Basicamente, ele pode utilizar Spinelli, Brenner, ele pode deixar tanto o Nuno pela esquerda, ou o Inestrosa, quem ele vai querer utilizar a princípio, até o Inestrosa ter uma evolução maior, o Andrés, para esses jogadores também um pouco mais avançados, mais fortalecendo o meio campo. Enfim, Renato vai estar trabalhando, está estudando nessas mudanças de forma minuciosa, de forma contínua. O volante, para dar equilíbrio ao meio campo, o treinador observou os jogos recentes e viu uma equipe com qualidade, mas com desequilíbrio tático em determinados momentos, especialmente nas transições com e sem a bola. Então, essa é a preocupação do Renato nesse momento, é fazer o Vasco ser um time confiante, tanto com como também sem a bola. A comissão técnica também quer reduzir os espaços dados aos adversários, principalmente pelos lados do campo. E no mercado, o clube monitora e avalia a contratação de um volante como prioridade para ampliar as alternativas no setor. De fato, essa é a prioridade do Vasco. Trouxemos no vídeo anterior que o Renato já pediu 4 contratações, 2 volantes, um zagueiro, 2 volantes, um zagueiro e um atacante de lado pela esquerda. Então são 4 pedidos aí do Renato Gaúcho. Eu vou falar mais sobre essa movimentação no mercado da bola, que o Vasco pode ficar de olho. Mas antes, galera, deixa eu colocar aqui uma novidade para você, torcedor Cruz Maltino. Hoje é meu aniversário, mas quem vai levar aqui o presente é você, porque o Vasco é o seguinte, o Vasco lançou as camisas da Nike, a camisa número 2, de cor branca e diagonal preta. E o presente já chegou lá na Netshoes, naquele descontinho que eu sei que você gosta. Você pode aproveitar no link do Shopping BTB Esportes. Nós vamos adicionar aqui para você a camisa número 2, que tá linda demais. A camisa número 1 de cor preta e diagonal branca já é linda, já é bonita, porque a primeira é a principal, mas a número 2 também, olha, dispensa comentários, está sensacional, está incrível.
Tem camisa de treino, tem camisa de aquecimento, tem jaqueta. John, tem bermuda virgulada com a cruz de malta linda? Tem também. John, tem no modelo feminino, masculino e infantil? Tem também. Então aproveita no Shopping BTB Esportes, na nossa parceria com a Netshoes, chega no conforto da sua casa, beleza? Vamos aqui continuar nas informações, porque olha, o Vasco deu a resposta. E essa resposta, ela pega todo mundo de surpresa, porque é o seguinte, né? Tem dia que as notícias, elas chegam, como ontem chegou aquela tentativa de intervenção em relação à SAF, que vão fazer ali um trabalho de monitoramento com a reguladora de regularização em relação à venda da SAF. Mas olha, pelo menos a gente tem uma notícia muito boa, tá? Uma notícia que é uma resposta do Vasco. E o Vasco dá esse tipo de resposta, incomoda. Primeiro, o Vasco termina o ano de 2025 com 60 milhões em caixa, mais a venda do Ryan, mais futuramente o Vasco fechando um novo patrocinador master, a venda da SAF. Então, financeiramente, as coisas elas vão fluindo e isso acaba incomodando. Óbvio, diretamente isso incomoda muito para aqueles que não querem ver o Vasco bem, não querem ver o Vasco ali como protagonista no futebol brasileiro e mundial, como o Vasco sempre foi. E é o seguinte, informação, o Vasco encerrou o ano de 2025 com 60 milhões em caixa, segundo um relatório de uma administradora judicial. O clube contratou uma auditoria independente para poder revisar os demonstrativos contábeis da SAF e do associativo referentes ao período, dentro do processo de recuperação judicial. Por conta da análise, o clube solicitou a suspensão temporária da divulgação dos demonstrativos mensais, já que os números ainda podem sofrer ajuste. O pedido envolve o último bimestre de 2025 e o primeiro trimestre de 2026, o IGE. E o detalhe, a administradora judicial WALD divulgou a 10ª RMA, ou seja, da recuperação judicial do Vasco, SAF, e o Clube Social mostram sustentabilidade operacional, com investimentos em infraestrutura de treino e esforços contínuos de reavaliação contratual e contenção de despesas. Então, a recuperação judicial por si só, você ter uma comunicação com seus credores, você está dando uma satisfação aos seus credores, já é uma valorização para um clube que, como todo clube, tem suas dívidas, né? Até Real Madrid, Barcelona tem dívidas, e o Vasco, em contrapartida, vem dando a resposta ao mercado sobre a recuperação judicial, valorizando a sua marca, encaminhando, né, uma futura venda da SAF, mostrando ao próximo investidor que a marca tem credibilidade. E isso, obviamente, diretamente acaba incomodando. Mas sendo bem sincero, para quem se incomoda com o Vasco, para quem não quer ver o Vasco gigante como ele é e protagonista, amigo, morde as costas, morde o cotovelo, porque o Vasco é grande, o Vasco é gigante, tem que ser respeitado. Desculpa ser bem sincero aqui na minha fala, mas essa é a verdade. Aqui eu jogo muito aberto com vocês. Sou muito sincero em relação a defender o Clube de Regatas Vasco da Gama. Quando temos que criticar, criticamos. Como temos que cobrar, cobramos. Mas todo esse cenário em relação a sustentar, a equilibrar o lado financeiro, não é fácil, não é fácil. E dentro dessa auditoria, tá aí, o Vasco encerrou 2025 com 60 milhões em caixa, fora esse ano, por isso que a prioridade, obviamente, é o Renato agora manter o time na Série A do Brasileirão, até para não ter nenhuma desvalorização. No detalhe, o Renato já indicou nomes, Renato indica nomes de jogadores. Sobre o mercado da bola novamente, o técnico pediu a contratação para a posição e indicou que a prioridade realmente é um volante. Eu trouxe aqui alguns nomes para ficar de olho, né, até fazendo um pouco aí na parte de scout. A gente sabe que hoje livre no mercado tem o Mandaca do Juventude, mas observando dois destaques do Novo Horizontino, você tem o Leonaldi e o Rômulo, dois jogadores de 24 anos. O Rômulo faz o camisa 10 também, é um jogador que pertence ao Palmeiras,
dentro dessa boa ligação que tem com o Palmeiras. É um jogador que vale um pouco mais de 3 milhões de euros. Já o Leonardo tem um valor aí um pouco maior, de 653 mil euros. Jogador de 24 anos, vem se destacando porque tem característica mais defensiva. O volante que tem uma boa leitura de jogo, disciplina tática, eficiente na proteção da defesa, com passe seguro e capacidade de organizar a saída de bola. Leonardo oferece equilíbrio ao meio campo. Seu valor no mercado está entre, só corrigindo, 620 mil euros e é mais uma opção acessível. Já o Rômulo é um meio-campista que atua mais moderno, que atua com mais intensidade, boa mobilidade no meio campo e é o dono da camisa 10 do Novo Horizontino hoje. Talvez ele nem possa atuar nas finais, não atua na primeira, por conta ali da questão contratual. Mas, obviamente, seria um bom nome para o Vasco ficar de olho. Esses dois, tanto o Leonardo quanto o Rômulo, mas eu quero saber a sua opinião. Tem alguém livre no mercado para que nessa janela doméstica o Vasco possa trazer? A gente vai descobrir. O Renato já indicou os nomes, já indicou os jogadores e a gente está de olho para trazer para você. Beleza? BTV Esporte sempre em todos os lugares. Saudações vascaínos, um abraço.